Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast de Médico para Paciente, um espaço feito para você, em que a gente divide conhecimento e informação. A gente sabe que informação salva e informação de qualidade é fundamental. A gente vai trazer uma temática aqui muito importante. Mas antes, vamos aqui colocar de que o Dr. Daniel não está do meu lado hoje, teve intercorrência cirúrgica, está salvando uma vida, coisa de cirurgia, mas a gente vai seguir o nosso barco trazendo temática fundamental. Estamos falando sobre uma temática que cresce cada vez mais. A busca pelo corpo perfeito. Para além da estética, um profissional, ele trabalha para entregar também qualidade de vida. Se a gente está falando de saúde, e a OMS coloca que saúde, ela é uma saúde física, psíquica, em que o meu aceitar e o me ver bem naquele corpo também faz parte de eu me ver saudável. Então, para isso, o cirurgião plástico, cada vez mais, a sua expertise, ela vem se demonstrando e se aplicando na nossa sociedade, em que os números não deixam para trás. Estamos falando aí de mais de 2 milhões de procedimentos foram feitos estéticos no último ano, aqui no Brasil. E para falar sobre a temática de cirurgia plástica, estamos aqui com o Dr. Mário Medeiros, ele que é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em cirurgia de mama e contorno corporal. E também, ao lado dele, para trazer a temática da estética, a doutora Lala Guedes, ela que é médica e que tem expertise na área de medicina estética, que já esteve conosco aqui e, claro, que eu não vou deixar de mencionar ela, quando a gente fala ela foi ou ela é, eu vou dizer que ela sempre vai ser a nossa eterna Miss Grand Brasil 2020. Gente, acertou. Obrigado muito por ter aceitado o convite. E eu já trago a pergunta aqui para começar com o Dr. Mário. Dr. Mário, 2 milhões de procedimentos foram feitos. E o que chamou a atenção são procedimentos de lipoaspiração e mama. Fala pra gente um pouco, de que maneira a cirurgia plástica ela pode entregar saúde para além da busca de corpo perfeito? Olá, boa noite, obrigado pelo convite, Luiz, minha esposa Lala, linda. A cirurgia plástica ela tem uma nuance surreal, só sabe quem vive. Muitas vezes eu pensei que cirurgia plástica era a banalidade. Durante o curso de medicina eu queria ser cirurgião plástico, mas durante muito tempo eu acompanhei outras especialidades médicas. Cirurgia vascular, eu passei a faculdade inteira acompanhando uma equipe de videocirurgia, cirurgia bariátrica, todas as cirurgias por vídeo minimamente invasivas ou abertas, inclusive neuro aqui em Campina Grande, acompanhei a doutora Alba, acompanhei Luciano. E eu nunca tinha acompanhado a cirurgia plástica, mesmo querendo ser cirurgião plástico, porque eu tinha um pouco de reticência, pensando que não fosse uma área tão médica. A partir do momento que você vive, você passa a cirurgia geral, estagia nas cirurgias plásticas, a gente vê o quanto a doença, a dor física é causada por uma mama hipertrófica, quer dizer, uma paciente com gigantomastia. Uma paciente com 16 anos, 17 anos com mama gigante. Essa paciente ela se esconde do mundo. Ela não consegue tirar uma roupa, ela não consegue usar um biquíni, ela não consegue se relacionar. Ela não consegue interagir com outras pessoas. Essa pessoa vai conseguir um emprego. Essa pessoa ela vai conseguir ter um bom ambiente socioafetivo saudável. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você começa a pensar que nós, hoje, principalmente com o advento da internet, das mídias sociais, nós vendemos muito o que a gente apresenta, então a gente se apresenta vendendo, então a cirurgia plástica vai crescer cada vez mais. Outrora a gente saiba que isso não é a coisa mais importante do mundo, a gente tem que ter um discernimento disso, a gente tem que saber que o mais importante é a gente ser um ser humano bacana, onde a gente tenha princípios, mas a gente sabe que as mídias sociais aferem por visual, e se você de repente faz uma selfie e vê que seu nariz não está legal, você vai querer fazer alguma coisa. Se sua boca até pequena comparada a uma blogueira, você vai querer fazer alguma coisa. Você não pode se contaminar, mas saber que você está muito mais exposto a partir dos últimos anos e vai ser cada vez mais exposto, porque cada um hoje tem um jornalzinho na mão, ou cada um tem a sua telenovela na mão, isso é um fato.
Então, a cirurgia plástica, sim, ela vai ser cada vez mais benéfica para a população, se bem indicada, e, consequentemente, o paciente vai usufruir muito bem desse recurso, com bons profissionais. Puxando essa temática que Mário colocou, as redes sociais, eu vejo na internet, nossa, como eu queria ter esse rosto. Será, Lala, doutora Lala, que a gente não está criando pessoas com os mesmos parâmetros e rostos e faces e sorrisos, lábios grossos e carnudos, rostos bem delineados e ângulos bem formados? Eu acho. E isso é ruim, é bom? De que maneira você, atuando nessa área, garante, talvez, a subjetividade daquela pessoa? Eu acho e eu vejo isso como um ponto negativo, porque todo mundo tem sua individualidade, né? Infelizmente hoje, como o Mário falou, com a rede social a gente se compara muito com a blogueira, com aquela outra pessoa. Então, assim, eu sempre tive um padrão de beleza na minha cabeça, que é o padrão de beleza da modelo. Então, a mandíbula definida, né? Um zigomático mais definido. Eu tenho isso já por natureza. Então, hoje em dia as pessoas assimilam muito. E quando chega em vários lugares, o pessoal pergunta se eu fiz com mandíbula, se eu fiz boca. Eu já fiz algumas coisinhas de você, viu? Mentira, ele fica dizendo, viu, minha gente, que quer me botar de propaganda, dizendo que fez lipo, só foi o silicone, dizendo que fez lipo, fez procedimento do meu rosto, não fez. Propaganda falsa aqui, não acreditem. Mas assim, esse sempre foi o meu padrão de beleza, que no início, quando eu era jovem, quando eu estava no colégio, eu achava horrível ser muito alta, ser muito magra, eu passava por isso do bullying. Talvez, se naquela época eu tivesse continuado inserida naquele meio, né, aqui, eu estudava aqui em Campina Grande, morava aqui, talvez se eu continuasse inserida nesse meio, eu seria a pessoa que iria buscar uma cirurgia, mudar alguma coisa no meu rosto, porque eu percebia que eu não me encaixava ali, porque naquela época, né, as meninas já tinham mais um contorno corporal mais bonito, uma coisa que eu não tinha. Mas aí, com o tempo, comecei a ser modelo, então eu comecei a me aceitar. Então, eu acho que isso é muito importante, primeiramente. Mas, se mesmo assim eu estou insatisfeita, eu não vejo problema nenhum em procurar um procedimento estético. E como o Mário falou, se for bem indicado. E é assim que eu trabalho. Eu não trabalho com um padrão de chega qualquer mulher para mim, eu vou indicar fazer boca, eu vou indicar fazer o top model look, eu vou indicar fazer um pouquinho mais de contorno de mandíbula. Não. Eu gosto muito da medicina estética voltada para prevenção. Todo mundo vai envelhecendo, então a gente tem uma reabsorção óssea, o rosto da gente vai como se fosse derretendo, né? É a lei da gravidade, não tem pra onde correr. E aí eu gosto muito dessa parte de trabalhar com bioestimuladores, de trabalhar literalmente tratando esse envelhecimento, prevenindo esse envelhecimento, para que a gente envelheça cada vez mais saudável. Claro que se você tem uma insatisfação com o seu lábio, que é muito fino, eu vou lá, faço um preenchedor, mas o que eu sempre faço com os meus pacientes, eu quero botar 2 ampolas, minha boca é muito pequena. Eu falo, não, a gente vai fazer um pouquinho. A gente primeiro vai fazer o contorno, vai dar um pouquinho de volume. Se você continuar insatisfeita, você volta aqui, a gente vê o que pode retocar. Porque nem tudo cabe pra mim, sabe? Se eu pego você e falo, Luiz, os homens têm mandíbula muito marcada, vamos marcar sua mandíbula. Talvez não sente pra você, sabe? Aquilo não seja bonito pra você. Então eu acho que é buscar melhorar cada pessoa sem se comparar com ninguém ou sem se comparar com o que tá na moda. Até porque se você for ver, hoje em dia tá todo mundo com preenchedor, com lente nos dentes, com cabelo de mechas. Parece que você tá vendo todo mundo assim, todo mundo é igual, né? Ô Luiz, a questão toda é a seguinte, o padrão de beleza sempre existiu. Desde que o momento que existiu sociedade, existe padrão de beleza. Isso é um fato, certo? Mas a questão toda é o seguinte, você não pode se moldar ao padrão de beleza e se desconfigurar. Essa é a questão. Porque a partir do momento que você acha que você pode melhorar, você se melhorar é muito importante. Você não pode melhorar tendo o outro como espelho. Isso que é errado. E hoje a gente está numa sociedade que a sociedade imprimiu uma coisa. Nós podemos ser qualquer um e qualquer coisa. Isso tá no Instagram toda hora. Você pode ser quem você quiser. Isso, coaches falando toda hora. Você pode ser quem você quiser. Se eu com R$1 consegui 1 milhão, se eu tô em um ano, comecei a investir na bolsa, tô aqui com essa Ferrari, você pode ser o que você quiser. Mas você não pode ser o que você quiser. Você pode se melhorar da forma até se você chegar no seu objetivo ou no seu potencial máximo. Porém, você não pode ser outra pessoa. E essa comparação favorece as deformidades que a gente vê por aí.
É justamente você ver um paciente que não cabia fazer uma boca daquele jeito, mas porque ela viu aquela blogueira A, B ou C colocando, ela quer daquela forma. Você está vendo uma série de mulheres com rosto quadrado, que fica parecendo que são impressos em papel, em impressoras HP, todas iguais, e você descaracteriza a personificação, o individual. Então, você tem que individualizar o tratamento tem que ser individualizado. Se a sua queixa é isso, eu vou ver como é que você pode melhorar com sua queixa, para você se melhorar. Não você chegar aqui e fazer, não, mas eu quero ficar igual a fulaninho, porque o meu corpo é de fulaninho. Mas se o fulaninho tem 1,80m, 1,90m e 120 kg de músculo, e você com 1,50m quer ficar igual a fulaninho, não cabe. Você tem que tentar se melhorar. E nessa busca pela melhora, nessa busca pela sua melhor versão, nessa vontade de você melhorar a sua autoestima, a gente tem que começar a educar as pessoas. Educando elas, sabendo o que é bom, o que é benéfico, o que traz benefício para ela, a gente pode pôr limites, porque a gente só consegue colocar limites se a pessoa tem educação. Então você coloca isso na consulta. Chega um paciente desse querendo coisas... Tem que colocar. Os maiores... E todo mundo sofre por um procedimento de aprendizado, tá? Inclusive eu. Eu já operei pacientes que não deveria operar. Eu já operei pacientes que muitas vezes eu deveria ter parado e pensado e colocado ela para pensar. Mas a partir do momento que a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo com as etapas da vida, a gente percebe que a gente tem que ser mais taxativo em algumas coisas, principalmente no que a gente não pode fazer e no que a gente não deve. Porque mesmo nesses pacientes que estão perfeitinhos, pode acontecer alguma coisinha aqui de inconformidade estética que a gente tem que fazer algum retoque. Mas os pacientes que não têm regração mental para realmente saber o que dá certo para eles, se o profissional ele alimentar essa chama dele de fazer isso, termina que quando o resultado não chegar, ele vai se frustrar muito e vai cobrar de você. Então, o mais importante é a gente tentar realmente buscar a melhor versão do paciente. Mostrar que ele precisa não só de uma cirurgia, a cirurgia é só um passo, ele precisa de um tratamento completo. Não adianta o paciente chegar super sedentário e querer fazer um lipo-HD e sair trincado, isso não existe. E tem pensamentos assim. Eu já operei uma paciente uma vez, anos atrás, não nesse estado, quando eu morava em São Paulo, que a paciente sentou para mim, eu juro, a paciente sentou para mim, dobrou o corpo inteiro e fez uma abdominoplastia, dobrou o corpo inteiro, aquela dobra entre a barriga quase encurvada, fez, doutor, e essa dobrinha de pele aqui? Fiz, não, isso aí é da sua pele, você está se dobrando, fica com a coluna ereta. Eu fiz, não, mas você tá indo na academia, tá fazendo atividade física. Eu fiz, se eu tivesse que ir para academia, eu não tinha feito cirurgia plástica. Então, assim, são situações que eu fiz, meu Deus, sério que eu estou citando isso? Então, assim, existem esse tipo de pensamento. E lógico, mas isso aí a gente não pode colocar na cabeça como uma situação habitual. O que a gente tem que pensar como uma situação habitual são as pacientes que a gente passa todo o discernimento, o que a gente pode fazer para melhorá-la, os procedimentos que a gente pode fazer, e a partir daí a gente buscar a melhor versão dela. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe que está trabalhando muito bem em relação a isso. E lógico, e mesmo quando a paciente tem várias dúvidas, a gente vai conversa, reconversa, porque realmente é importante a gente delinear tudo o que vai ser feito para o paciente para a gente ter um alinhamento de expectativas. A partir do momento que a gente faz isso, o resultado vem. E pensando na relação, na pergunta inicial que você falou sobre o Brasil é um celeiro de estética, porque o brasileiro adora consumir estética. Eu acho que só o brasileiro e o americano consomem tão estándar de estética. Por isso que Estados Unidos é o primeiro lugar em cirurgias plásticas e o brasileiro é o segundo lugar. E por isso que a estética é tão em voga no país. Porque a gente expõe muito o corpo, é um país tropical, a gente tem muitas praias, belas praias, e a gente é muito vaidoso. Então termina que isso conjectura para ser um ambiente favorável para a cirurgia plástica no Brasil ser realmente de referência. E é de referência. Uma pergunta. Vê, a gente tá colocando aqui 2 principais procedimentos que foram feitos no ano passado, lipoaspiração e a prótese de mama. Mas a gente sabe que qualquer procedimento cirúrgico tem complicações. Da mesma maneira que explode o número de pacientes fazendo procedimentos, vez por outra aparecem reportagens. Sim. Fulano de tal teve uma embolia no pulmão, teve uma trombose, teve parada cardíaca.
Fala pra gente, o que há por trás da cirurgia plástica que tem esse risco com qualquer outra cirurgia, mas como você, especialista, minimiza esses problemas? E, com Lala, de que maneira todo esse cuidado que o paciente tem na experiência dele de procurar o especialista antes do procedimento, pós-procedimento, como é que é a linha de atenção que você dá para que a gente minimize essas complicações? Eu vou começar falando essa, né? Vou começar respondendo para depois jogar para a Mário a parte mais técnica da complicação. Voltando para o assunto que a gente estava falando sobre a importância de impor limites, é por isso que a gente precisa confiar no profissional que a gente está escolhendo, Exato. sabe? Que a gente esteja escolhendo um profissional que não esteja visando apenas o lucro, que a gente esteja buscando um profissional que ele realmente se preocupa com você, que ele realmente quer transformar você em sua melhor versão, e não é como, infelizmente, a gente tem que falar isso, que hoje em dia, né, muita gente só se preocupa em venda, em ganhar, e acaba indicando procedimentos que não são necessários para serem feitos naquele paciente, mas apenas visando o lucro. Então, isso é um primeiro ponto. Sempre o paciente buscar saber quem é aquele médico, buscar saber da sua formação também, porque hoje em dia a gente se baseia muito pela rede social, né? E a gente sabe que a rede social mostra o que se quer. Não é só um parâmetro, a gente só mostra o que é bonito. Então, às vezes é um profissional que nem tem uma formação naquilo, que não se especializou, mas que trabalha, né? Então, isso é muito importante. Segundo, na nossa clínica, a gente sempre preza muito pelo bem-estar do paciente. Eu realmente vejo a nossa clínica como um lugar de cuidado, de autocuidado, que a paciente, ela vai para ali e a gente vai acolher ela e a gente vai entender as angústias dela. Muitas vezes o marido, o filho, não entende por que ela está sentindo daquele jeito, acha que é normal. Às vezes a mulher tem filho, fica com a mama caída, fica com a diástase, e aí a família é acostumada, mas você vai se submeter a um procedimento para nada, só que ninguém sabe como a pessoa se sente, sabe? Pra ela não é nada. Pra ela é muita coisa, e quando a gente acompanha, como o Mário falou, essa diferença do paciente chegar e dizer pra gente assim, eu não me olhava no espelho, eu não tirava o sutiã pro meu marido, eu não, sabe, uns relatos que você acha que não existe, mas que é assim. E a realidade do consultório de cirurgia plástica é muito mais dessas mulheres que tiveram 3 gestações, 4 gestações, e a mama mudou muito, o corpo mudou muito, e mesmo ela se cuidando, ela não consegue voltar para o que ela era. A maioria das pacientes não é aquela paciente que já é magra e mesmo assim quer fazer uma lipo HD. Não é a realidade. Existe, mas é 20% dos 100 que chegam no consultório. E aí o que a gente faz? Sempre que o paciente entra, a gente já faz uma pré-consulta, já tentando entender um pouquinho mais sobre ela. A gente gosta muito de indicar o psicólogo também, para que ela tenha essa passagem pelo psicólogo, para que ela entenda o que ela sente de ruim, tipo assim, o que ela vê como algo ruim, como ela acha que ela vai conseguir melhorar com a cirurgia plástica e alinhar as expectativas, porque como o Mário falou, muita gente chega e diz assim, a gente sempre pede referências, me mostra o que você gosta, o que você acha bonito numa mama. Tem gente que não gosta daquela mama tão junto, aquela mama tão alta, então a gente sempre pede uma referência, só que às vezes a pessoa chega com uma referência que é irreal para ela, porque justamente isso, todo mundo tem o seu padrão pré-definido geneticamente, porque Deus me fez assim muito alto. Eu me acho larga, acho meu quadril bora largo. fraturar essa costela aí, hein? Quer fraturar minha costela, fazer afinamento de cintura, eu digo, Deus me livre, morro de... Não, e é justamente isso. Eu querendo vender a cirurgia, ela não quer. Minha mulher não quer comprar a cirurgia que eu faço, mas pelo amor de Deus. Não quero, porque iria totalmente contra com o que eu falo, né? É algo que me incomoda, mas que eu aprendi a aceitar porque essa sou eu. Então, eu não acho que eu tenho que me igualar às outras. As meninas modelos têm cinturas super finas. Eu não tenho e eu não quero me submeter a um procedimento para isso. Tá Talvez. certo, tá vendo? É isso que a gente procura fazer. O paciente passa por alguns pacientes geralmente que fazem cirurgias plásticas são jovens. Não, Eles não necessariamente. passam por pré-operatório de cardiológico. Tudo. Você não tem nem noção. Agora a Mari vai passar a parte técnica, né? A gente faz isso. Eu só faço cirurgia se o paciente estiver extremamente saudável. Mas extremamente saudável mesmo. Tanto que agora a gente está numa pegada de cirurgia plástica funcional, onde a gente solicita uma bateria de exames de dosa vitamina, dosa homocisteína, fibrinogênio. A gente vai dosar também ferritina, muita coisa. Por quê? Porque a gente sabe que
O paciente com ferritina baixa, o paciente com vitamina D baixa, o paciente com homocisteína alta, o paciente passou hoje, vai operar daqui a 2 dias, já estava com homocisteína de 11. Eu já fiz, vamos fazer ácido alfa-lipóico, vamos fazer um complexo de vitamina B e vitamina D. Enfim, a gente sabe que existem situações pró-inflamatórias que vão afetar muito no pós-cirúrgico, aumentando muito justamente o processo inflamatório, uma vez que eu vou agredir o paciente. A cirurgia plástica é uma agressão controlada. Uma lipoaspiração com tecnologia de retração de pele é um paciente grande queimado, gente. É um paciente, basicamente, de metabolização do paciente grande queimado. Então, a série de exames, o paciente faz tudo. Doppler das pernas para ver se não tem trombo, toda a pesquisa de anamnese para ver se não teve aborto, se a paciente não tem histórico de trombo na família. O paciente vai usar anticoagulante no pós-cirúrgico durante 15 dias, vai ficar usando meia antitrombo, tudo que se tem de tecnologia eu tenho. Então, pro hospital que eu for, se o hospital for em São Sebastião do Lagoa de Roça, que eu operar, o hospital tem UTI, vai ter aquecedor, vai ter bota, vai ter anticoagulante, vai ter ultrassom portátil lá nosso, vai ter tudo, porque a gente prima pela qualidade e pela segurança, certo? E aí, como é que a gente lida com a cirurgia plástica estética com uma complicação? De repente acontece no G1, infelizmente aconteceu um óbito de lipoaspiração. Eu digo que cirurgia plástica é igual à aviação. Cirurgia plástica, ela dá tão certo, que se de repente é igual à aviação. Se de repente cai um avião, Deus o livre acontecer isso, nas Filipinas, agora, nesse exato momento, daqui a 3 minutos, todos os jornais, todos os noticiários estão apontando isso. Por quê? Porque é tão seguro que um evento tem repercussão mundial. Da mesma forma, a cirurgia plástica, ela é tão segura, que de repente, um evento que aconteceu em São Paulo, todo mundo é contaminado por essa notícia. E lógico que todo mundo fica perplexo com o que acontece, porque realmente dá certo. Porém, eventualidades podem acontecer. Mas como a gente minimiza essas eventualidades? Solicitando a bateria de exames, não operando o paciente muito gordinho, pedindo para ele emagrecer, solicitando um perfil hormonal e um perfil lipidogênico, que a gente consiga perceber todas as nuances laboratoriais dele, que se tiver alguma inflamação, a gente trata essa inflamação antes. E a gente converse com o paciente para ver que nível de expectativa ele tem. A gente tem uma equipe grande de trabalho para a cirurgia, então não postergar muito. A gente sabe que passou de 6 horas de cirurgia, 6 horas e meia, o percentual pequeno, mas aumenta o percentual de tromboembolismo. Então a gente procura fazer cirurgias sempre menos de 6 horas. A gente melhora a questão da hipercoagulabilidade, o paciente não ter sempre aquecido, o paciente anticoagulado. A gente está sempre monitorizando essas coisas. Para quê? Para a gente ter essa sustentação desse resultado estético seguro. O paciente faz uma lipo, se fizer uma lipo, você não vai embora no outro dia, você vai dormir no hospital. No outro dia eu vou dar alta para você, nosso enfermeiro vai te dar banho. No outro dia o paciente está no consultório, a gente está sempre junto do paciente. No grupo de WhatsApp a gente tem, paciente se tiver uma dor de dente, que nem da cirurgia da gente, dá uma dor de dente todo, sábado de noite, manda mensagem para a gente vai conversar para ver o que é. Então, a partir do momento que a gente cria essa cadeia, essa teia de cuidado, essa rede de apoio mais intrincada, a gente consegue satisfazer o paciente e a gente consegue diminuir a quantidade de complicações. Esse é o fato. Muitas vezes, quando acontece uma complicação como essa, alguma fatalidade, aí quando ocorre a pesquisa, percebe-se que não é no hospital que tem UTI, ou que percebe-se que não era nem cirurgião plástico, ou que não era da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso não quer dizer que eu por ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eventualmente eu não posso ter um problema. Isso pode acontecer, mas se a gente está cercado de um ambiente de maior segurança, a probabilidade de acontecer é muito pequena. Igual se eu pegar um voo de Recife para São Paulo e de repente acontecer alguma fatalidade. É muito pequeno. Quando a gente está falando ainda sobre os cuidados antes de um procedimento, o paciente que é tabagista, tem alguma recomendação? Tem que parar 2 meses antes. O paciente tabagista tem que parar 2 meses antes, porque o tabagismo ele afeta a microcirculação. Microcirculação terminal, o que acontece? O paciente não cicatriza.
E é um paciente extremamente trombogênico. Todas as toxinas que o cigarro e a nicotina ela intoxica você, isso predispõe trombo. Então a gente tem que parar. Senão o paciente a gente não opera. A gente não opera. Ah, sou fumante, não opera. Ah, tem que parar de fumar. Para de fumar. E aí ele de repente para de fumar para cirurgia. E se for um fumante de longa data, a gente pede parecer do pneumologista. Aí o paciente tem que ter respaldo de todo mundo, tá? Se porventura tem respaldo de todo mundo, pneumologista, cardio de rotina e tal, e de repente o paciente depois de 15 dias está fumando, e aí? Vai cicatrizar mal, vai demaciar, o paciente vai inflamar. Ah, paciente inflamado significa o quê? Paciente mais inchado, paciente que incha toda hora, paciente que é resultado que não aparece, paciente que cicatriz fica escura. Ah, tá, mas não funcionou, doutor? Não, foi seu corpo e seus hábitos. Puxando aqui pra estética. Quando a gente... muitas pessoas dizem assim, não, eu tô cuidando da minha pele, tomo todo dia ômega 3 e tomo uns suplementos. Qual é a diferença entre você fazer essas tecnologias que a gente tem de bioestimuladores, fios de estimulação, que eu não sei o nome exato, e a nutrição oral? De que maneira um e outro cabem num paciente que está querendo prevenir ou melhorar a aparência do ponto de vista de qualidade de pele? Antes de Lala falar, tem uma frase que é uma frase batida, mas muita gente fala e é certo. Você é o que você come. Isso é um fato. Isso cabe para todos aqui, inclusive para mim, que eu tô comendo muito mal, hein? Fui nutricionista ontem. Mas se o paciente ou se a pessoa come bem, se hidrata, tem um suporte nutricional bom, ela realmente, você vê que é diferente. E logicamente tem a genética. Tem paciente que tem, porque eu sou branquinha, lourinha, ela dá um sorriso com paciente desse jeito, com estereótipo, que tomou sol, vai enrugar, gente. Um paciente com uma característica mais morena, um paciente com mais colágeno, ele vai envelhecer mais tarde, isso é um fato. Agora, a alimentação, ela é fundamental no processo. Mas, como o Lala vai falar, realmente é o suporte, quer dizer, a gente fazer banco de colágeno é fundamental, porque a partir dos 29 anos, 28, 29, a gente pede 1% de colágeno por ano. Isso é um fato. Eita, Luiz, tá calculando quantos por cento ele tem ainda. Qualquer coisa a gente aumenta uma porcentagemzinha, alguma coisinha. Mas Tamara acabou falando tudo, né? Eu acho que a alimentação é tudo, a alimentação é tudo, tô afirmando. Claro que se a gente se alimenta de alimentos ultraprocessados e muita gordura, vai afetar na nossa pele, no nosso cabelo, no nosso corpo. O bioestimulador e as novas tecnologias como o Morpheus, Ultraform. Esse Morpheus, a galera que não fala. O Morpheus é perfeito. Eu tenho, bora fazer. O que é o Morpheus? Então, o Morpheus, ela é uma radiofrequência microagulhada. A gente tem a ponteira do corpo difere para a ponteira do rosto. A ponteira do rosto são 20 agulhinhas. E muita gente fala, é como um microagulhamento? Não, porque o microagulhamento são só as agulhas. E o Morpheus, ela é a agulha que emite uma radiofrequência. A gente consegue colocar uma energia que a gente controla e que chega a uma profundidade até de 7 milímetros. Então a gente consegue trabalhar as partes mais profundas da pele. E esse aquecimento promove a retração de pele. Estímulo de colágeno. Tanto promove a retração de pele, estímulo de colágeno, e a gente consegue trabalhar até essas áreas pequenas com gordurinha. Muitas vezes a gente associa manchas, cicatriz de acne. As próprias cicatrizes daquelas pacientes que não têm uma cicatriz tão boa, a gente faz o Morpheus também. É um procedimento que pode ser feito em consultório, não precisa ser um procedimento com uma sedação. Claro, se a gente for fazer áreas muito grandes, intensidades maiores, a gente sempre opta por fazer no ambiente hospitalar, porque a gente faz com anestesia, uma sedaçãozinha só, então a paciente fica muito mais confortável. A gente deixa muito a critério do paciente. Tem gente que tem uma resistência muito grande para a dor. Tem uma paciente que eu estava fazendo há pouco tempo, que tinha sido uma paciente nossa, e ela queria fazer na cicatriz e ela estava rindo, porque ela estava fazendo cócegas. Eu falei, nossa, eu queria que todo mundo tivesse sentindo isso, porque muita gente, já teve gente, depois de gente anestesiada, diz assim, pode fazer no hospital? Pois então pode marcar pra mim que eu vou postar, eu não gosto de sentir de dor não. Eu sou esse tipo de pessoa. Se eu posso usar anestesia, eu uso. Então é muito importante a gente cuidar, a gente fazer esses bioestimuladores.
Mas em relação a tomar suplemento, ômega 3, colágeno, não é uma coisa que eu indico, que eu gosto, até porque a gente tem vários estudos mostrando que o colágeno que a gente ingere não é um colágeno que vai para a nossa pele, então acaba que a gente sobrecarrega outras coisas do nosso corpo e não tem o efeito que a gente espera. Então eu sempre prefiro indicar fazer um procedimento desse. O MOF você pode fazer uma vez no ano, Ultraform, dependendo da área, pode até fazer cada 6 meses, dependendo. Mas tem vieses, tá? Tem vieses. Tem vieses, mas e se o paciente quiser tomar colágeno no lugar de tomar uma Coca-Cola, tem que tomar colágeno, né? Exatamente. É isso, que de repente às vezes o paciente fala, não, mas, doutor, eu posso tomar colágeno? Mas eu tô dizendo para não tomar nem o colágeno nem a Coca-Cola. Eu não tô comparando um colágeno com Coca-Cola. Não, mas eu tô falando o seguinte, é porque às vezes, você vai fazer um Morpheus, ou vai fazer o Body Tight, você vai promover um aquecimento e o paciente, o organismo requer mais a construção do colágeno. E você pode associar a um bioestimulador de colágeno injetável. Vai ser muito mais efetivo. Mas aí o paciente fala, doutor, mas eu tenho um colágeno lá da empresa tal, que é um colágeno muito bom, eu posso tomar? Você pode. Assim, exatamente, mal não vai fazer. O pior é que mal faz, porque assim, eu vou pegar no pé. Remédio, depende da dose. Ou é cura, ou é benéfico, ou é veneno. A gente sabe que tudo que eu tenho muito essa filosofia de vida, que tudo que eu coloco no meu corpo vai ter uma repercussão. Pode ser uma repercussão que seja mais positiva, ou pode ser uma repercussão que seja mais negativa. Não sou a favor desse monte de pílula que um monte de gente acorda de manhã e eu tô tomando esse. Eu falo, gente, assim, eu faço exame quando eu sinto que é necessário fazer uma rotina. Eu vejo meus hormônios, minhas taxas como estão, nunca precisei repor nada e tá tudo certo assim. E já cheguei em médico que falou, vamos fazer não sei o que, para perder mais um pouquinho de gordura, ganhar massa. Eu falei, pra ser sincero, eu tô muito satisfeita como tá meu corpo e eu não quero colocar uma substância de uma coisa que nem era um problema meu, nem era uma queixa minha, sabe? E aí uma amiga, trago o relato, uma história dela. Ela é blogueira aqui e tal, e ela tinha ido no médico que queria cuidar da saúde, tomar umas vitaminas que a gente vê na internet, né? Um monte de gente tomando um monte de coisa, a gente fala, eu preciso me cuidar, eu preciso tomar umas coisas também. E aí ela foi e o médico passou uma dosagenzinha de uma oxandrolona para ela, é uma dosezinha bem baixinha, só para você melhorar seu corpo, sua disposição. Resultado, ela ficou com a pele estourada de acne, coisa que ela nunca teve, ficou com a super frustração, tem as marcas até hoje da acne, porque foi aquela acne que fez uma cicatriz, e isso foi uma coisa que afetou muito ela, sabe? Então, ela buscou um médico que ela nem estava necessitando, ela foi porque ela viu, tá todo mundo fazendo isso, todo mundo tá tomando um monte de coisa, eu vou ver também. Começou a ingerir uma substância que ela não buscava, ela nunca buscou ter um corpo mais sarado nem nada, ela sempre gostou de ter aquele corpo dela e acabou adquirindo um problema. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Às vezes o excesso de cuidado talvez não seja um cuidado. Mas isso a gente retoma aquela pergunta inicial. Por que a estética dá tão certo no Brasil? Porque o brasileiro adora estética. Aí vem um problema. Como todos sabemos que a estética, que o brasileiro adora estética, muitos profissionais estão fazendo estética sem saber nenhuma noção de estética. Porque quando a gente está falando de estética, a gente está falando de anatomia funcional, a gente está falando de pesos e medidas e complicações. E dependendo do profissional, a gente sabe que hoje conselhos de outros profissionais não médicos liberam para a realização de procedimentos. Mas uma máxima que eu sempre tenho, o profissional que não é médico e que faz um procedimento, ele está apto para a complicação que esse procedimento tem? Exatamente. Aí é quando entra a gente, né? A gente pega a bomba. Se você não sabe tratar a complicação, eu acho que você não deveria fazer o procedimento. Isso é um ponto, certo? Não adianta, beleza, eu vou fazer e vou jogar a bomba para o outro resolver. Não tá certo, a gente sabe disso. Mas é o mercado, né? Do ponto de vista de mercado, se é possível, a gente tá vendo as pessoas consumindo. Porém, é essa questão. A partir do momento que você não estuda, ou você, não, porque eu fiz o curso lá, a gente está habilitado, o meu conselho agora habilitou, mas você realmente estudou? Você realmente está vivenciando isso? Porque a noção de estética não é só, às vezes, não é só uma noção fisiológica e anatômica, não. É uma noção do que você vai fazer com aquilo que está na sua mão.
Você tem que ter um dom para fazer aquilo. Porque, de repente, você transforma uma pessoa em outra e talvez ela nem queria aquilo. Desfigura a pessoa. Tanto que você está vendo hoje, a tendência do mundo hoje é a gente entrar e tá entrando numa nuance da estética mais suave, onde a gente não consiga perceber as mudanças, que é justamente uma estética mais elegante, menos chamativa. As grandes marcas estão escondendo os seus símbolos. Um cinto da Louis Vuitton agora está sem o LV. As boas marcas e grandes marcas estão deixando o quê? Para você ficar mais elegante, natural, sem chamar tanta atenção. Graças a Deus que está entrando nessa Então onda. Você vê hoje excelentes dermatologistas, eles estão diminuindo a quantidade de procedimentos, de injetores, de preenchedores, para quê? Estão melhorando a questão de bioestímulo de colágeno, implementando mais máquinas para justamente você conseguir se melhorar naturalmente. Porque o envelhecimento é uma condição natural. Sim. E você tem que envelhecer de forma saudável. Não você se transformar ou se transfigurar em outro ser para ninguém reconhecer você, né? Essa é a questão. A gente não pode largar, nem pode também deixar de perceber que essas mudanças muito gritantes vão fazer com que você vire outro ser humano, e que não fica bacana. E aí, falando novamente aquilo que eu falei, a importância de escolher um bom profissional. Porque eu já fui uma pessoa que cheguei pra minha dermato e falei... Ela disse, o que é que tá lhe incomodando? Eu falei... Não sei, o que você acha que eu deveria fazer? Quem nunca? Quando o paciente chega pra mim e me diz isso, eu digo, não, você tem que falar o que está sendo a sua insatisfação. Mas aí eu mesmo já fiz isso. E aí ela falou, não, pra você é só bioestímulo de colágeno, PDRN, foi o que eu fiz antes do meu casamento, a gente fez Ultraform e tudo. Ela é maravilhosa, sempre trabalhou com essa parte também dessa estética bem suave. Então é muito importante você escolher o profissional que lhe diga isso, porque o profissional que vai vender, ele vai dizer, nossa, sua boca dá para fazer um contorno melhor, sua olheira tá muito cansada, o botox vamos fazer no rosto todo, aqui seu ângulo já é bem definido, mas vamos colocar mais um pouquinho. Eu achava que era assim, aí você começa a enxergar os defeitos, eu sou assim. Uma pergunta que fizeram na caixinha quando eu abri mais cedo foi, sendo você especialista na parte de contornos corporais, quando a gente está querendo melhorar contornos, seja de região de glúteo, região peitoral, homem, mulher, faz esse tipo de cirurgia. Esses procedimentos, e só existem procedimentos para melhora dos contornos quando são procedimentos assim invasivos de cirurgia, ou outras estratégias dentro da medicina estética mais avançada também pode auxiliar nessa busca de melhora de contornos? Melhora de contorno é utilizado por tanto tratamento minimamente invasivo, quanto procedimentos estéticos através da lipoaspiração e enxerto de gordura, certo? Porém, aí é onde a gente diagnostica vendo o paciente. Pacientes com pequenas queixas, então uma aplicação de enzimas como Morpheus vai resolver, ou então um tratamento minimamente invasivo vai resolver. Pacientes com grandes acúmulos de gordura, um paciente com uma lipodistrofia muito grande, então quer dizer, um paciente que tem muito flanco, muito culote, então a gente tem que retirar essa gordura e fazer a transferência dessa gordura, quer dizer, decanta essa gordura, condensa ela e transfere para o enxerto. O que está sendo feito por não médicos ou médicos não RQE positivos é ressuscitar o metacril. Então, o que está acontecendo? A gente viu que o metacril era amplamente utilizado nos anos 80, cirurgiões plásticos, e a sociedade brasileira utilizava. Você pode ver, se a gente tiver uma avó que gostava muito de estética, alguma coisa, às vezes ela tinha metacril no rosto e tal, mas a gente viu que ficou proscrito do ponto de vista médico, porque ela causa muita complicação. Ela obstrui vaso e causa trombo. E causa granulomas, né? Granulomas hiperreativos que para tirar tem que fazer uma cirurgia como a Andressa Urach fez. Arrancou quase a metade do glúteo dela. Então é o seguinte, a ressuscitação de preenchedores permanentes é uma tônica no país hoje, tá? Porque quando fala preenchedor, eu penso no ácido hialurônico. Não é esse. Aí, preenchedores permanentes, ou bioplastia, ou rinomodelação definitiva,
É metacril, gente. É metacril sendo colocado no nariz e causando necrose. É metacril sendo colocado dentro do músculo peitoral. A gente não sabe como vai se comportar. A gente não pode fazer mais isso. Na verdade, a rinomodelação definitiva, eles também, quem faz uns pontos cirúrgicos assim dentro. Eu cheguei a participar de uma cirurgia de otorrino, que era uma rinoplastia teoricamente primária, a paciente nunca tinha feito, mas ela tinha se submetido à rinomodelação com um profissional não médico. E a cirurgia, assim, eu fiquei impressionada, porque era como se já fosse uma segunda, terceira abordagem, tudo fibrosado, não tinha parâmetro anatômico, sabe? Então, às vezes, você não tem nem noção do prejuízo que aquilo ali está lhe causando. E aí assim, realmente, você vai fazer uma bioplastia no bumbum de uma paciente, o PMMA, gente, é uma pedra, basicamente basicamente cimento, e é cimento ósseo, né? Então, você vai enxertar aquilo em grande volume, em grande quantidade, aquilo vai causar reação algum dia. Se vai ser com 5, 10, 15, 20 anos, a gente não sabe. Um dia causa reação. E é melhor a gente trabalhar no ambiente de segurança. E no ambiente de segurança é a gente lipotransferir, enxertar gordura, em gordura dentro do músculo guiado por ultrassom. Isso chama-se U-graft, é o que tem de mais moderno em cirurgia plástica. Ou não sendo dentro do músculo, em bolsões de gordura como no glúteo. E aí o paciente treinar para fortalecer a musculatura. Mas essa gordura não vai ser reabsorvida e 30% do enxerto de gordura absorve, o resto fica. Então, assim, a gordura, quando bem tratada e o paciente virgem de tratamento, ele tem uma excelente gordura para absorção. O que significa isso? O paciente que já fez criolipólise, enzimas, já fez lipo anterior, é um paciente que não é virgem de tratamento. Por quê? Porque é uma gordura fibrosada. Sim. Porque todos esses tratamentos, qual a nuance disso? Todo tratamento injetável, ele vai promover uma quebra de gordura, ou por aquecimento, ou por congelação, e essa gordura, ela explode, mas ela fica lá. Então, cria uma fibrose. E se eventualmente o paciente faz uma lipo depois, essa gordura fibrótica, ela é ruim para enxerto, porque ela não é uma gordura natural, ela não é aquela gordura virgem, teoricamente. Então, os pacientes que fazem lipo pela primeira vez, o enxerto pega mais. A gente sabe disso. O paciente que não fez tratamento estético, o enxerto pega mais. E aí termina que ficam resultados bem bacanas mesmo com essas cirurgias. E é natural, é autólogo, né? É seu. E se for fazer algum procedimento que seja algum tipo de preenchedor ou bioestímulo de colágeno, que não seja permanente. Faça ácido hialurônico, faça Sculptra ou Eleva, que a gente sabe que vai estimular colágeno. É um produto que a gente tem uma certificação e uma garantia que não vai causar nenhum dano a você no futuro. Hoje em dia a gente tem a remodelação glútea, que é com ácido hialurônico também, procedimento muito mais seguro, até porque o ácido hialurônico a gente sabe que ele não vai ficar ali para sempre, ele tem uma duração pelo menos 1 ano, né? Cada vez que você reaplica, você utiliza menos produto, porque ainda fica um pouquinho residual. Que ele hidrata e estimula colágeno. Hidrata, estimula colágeno e também é um produto que a gente consegue tirar também, né? Se der alguma coisa errada ou se o paciente estiver insatisfeito, a gente consegue aplicar enzima. Ou se a tua percepção de beleza muda ao longo dos anos, tá? Que foi o que GK fez, né? Ela tinha muito preenchedor e agora ela tá tentando vir para esse perfil mais clean. Então ela foi até um choque na internet quando postaram antes e depois dela. Acharam ela muito mais bonita e eu realmente concordo. Tirou os preenchedores e tá nessa pegada. É porque a pegada agora, o nome da moda estética agora chama-se Quiet Beauty. É a mudança sutil. É você fazer uma mudança suave, onde você não consegue ver a diferença e você se melhora. Agora, a questão toda é a seguinte: a nossa percepção de beleza, o nosso gosto alimentar, os nossos gostos de música, eles mudam ao longo das décadas. O que eu gostava aos 20 anos, eu não gosto aos 40. Se eu tivesse 40, lógico. Eu tenho, gente, tenho 43. Eita, finalmente ele assumiu, revelou a idade. Isso aqui é um fato inédito, viu? Com cara de 32 e com cara de 32. Mas a questão toda é que... Foi o estimulador que eu fiz nele, viu, minha gente? A gente, japonês eu nunca gostava. Quando eu comi japonês, eu odiava japonês. É a comida hoje que eu gosto. O gosto musical muda muito. Então quer dizer que eu vou colocar uma coisa permanente e será que daqui a 20 anos vai ficar bonito? Ou você vai achar que tá bonito?
Entendeu? Então isso é muito importante a gente ter essa percepção. A questão de prótese de mama também, às vezes a paciente quer colocar um volume muito grande, eu fiz, vamos fazer o seguinte, a gente tem um programa de simulação, tal, faz sua simulação com a paciente para ela ter uma noção, mas a gente coloca sempre um pouco para menos, para justamente daqui a 15 anos a paciente não estar arrependida da coisa do expansor de tecido, que é a prótese é um expansor de tecido, não tenha expandido tanto esse tecido ao ponto de causar uma queda, entendeu? E então são situações vem, né, que tem uma prótese grande e aí passou o tempo tudo e chega e diz, doutor, agora eu quero tirar a prótese, não quero prótese, quero ficar só e às vezes a paciente culpabiliza a prótese porque ela acha que foi a prótese, mas às vezes foi a falta de uma escolha adequada para aquele momento. A paciente realmente assim, não, naquele momento a percepção de beleza que eu tinha era uma muito grande, agora eu não quero. E se o explante é feito, e a gente tem que ter... tá lá. Não, aí a gente provavelmente vai ter que fazer uma suspensão mamária, né? Uma suspensão, lipoenxertia intramuscular no músculo peitoral, a gente já está fazendo isso, mas com volumes reduzidos, a gente não consegue fazer mais de 200 ml, porque a gordura, ao longo dos anos, ela pode criar umas pequenas bolsas, se for colocada em grande volume, e pode simular a microcalcificação. E você faz um ultrassom, e microcalcificação é BIRATS 4. Então, microcalcificação vai ter que fazer punção. Então, se o paciente está com um monte de lipoenxertia, vai ficar fazendo punção toda hora. Então, quer dizer, ela vai, por um procedimento estético, depois de anos, um mastologista vai achar que a paciente está com câncer sem estar. Então, a lipoenxertia tem que ser controlada. Também não pode ser demais, senão a gente substituiria a prótese de mama por uma gordura. Prótese de mama dificulta a amamentar ou dificulta o diagnóstico de câncer de mama? Nenhum dos dois. A prótese de mama, principalmente colocada abaixo do músculo, ela não vai estar encostada, ela não vai estar interagindo com o complexo areopapilar, nem com a glândula praticamente. Agora, lógico, se eu faço uma mastopexia, se eu faço uma mamoplastia, se eu faço uma redução mamária com prótese, essa mexida no complexo areopapilar, essa mexida subida na areola, proporciona uma dificuldade dos ductos de candilactação. Então, é como se fosse, eu faço a analogia o seguinte, é como se eu tivesse um açude desembocando para o mar e eu tivesse interrompendo os canais. A natureza é sábia. Esses canais podem se neoformar ao longo dos anos, mas a tendência é criar um tecido fibrótico. E se cria um tecido fibrótico, o ducto de dilatação que está lá atrás, ele não vai conseguir chegar no mar. Então, quer dizer, esse canalículo ele não vai conseguir se neoformar e muitas vezes a paciente tem dificuldade de amamentação. E aí a gente conversa muito com a paciente sobre isso. Inclusive foi um caso que a gente operou essa semana, né? A paciente de fora... Não, só para falar, eu opero junto com o Mário já, eu auxilio. E essa paciente veio do Canadá, queria fazer a lipoaspiração e queria fazer a mastopexia. E de cara eu cheguei para ela e fiz, como é que é a sua vida? Tem filhos? Eu fiz, não tenho filhos. Moro no Canadá com meu marido, eu não tenho perspectiva, mas congelei óvulos. Eu fiz, peraí. Congelou óvulos, então você pensa em ter filho. Penso, mas não para agora. Eu fiz, beleza, mas a mastopexia pode causar algum tipo de problema na amamentação. Você quer? Então eu tiraria desse rol de cirurgias para você. Ela fez, não, mas não sei quando eu quero ter, talvez seja daqui a 3, 4, 5 anos, eu não sei, nem sei. Eu fiz, tá bom, então discuta com seu marido, discuta consigo mesma, com pessoas da sua intimidade, para ver qual a melhor perspectiva para você. Ela discutiu, o marido chegou do Canadá, aqui elas decidiram, quero fazer a mama também. Ela, inclusive, ela passou hoje, a mama tá linda. Realmente, eu tive um cuidado especial com a retirada de glândula, não tirei em demasia, para justamente ter essa percepção que a paciente tem uma tendência futura à amamentação e a mama tá excelente. E tem muita paciente, Luiz, que ela fala assim, eu não estou aguentando mais me ver assim. Acaba que tem paciente que a realidade não quer amamentar. Tem gente que tem isso. Eu tenho um sonho de amamentar, mas muitas mulheres falam, não quero amamentar. E a gente também tem que respeitar a individualidade do outro. E a gente tem que entender o processo, certo? Às vezes o paciente, cada pessoa vive seu momento. Chegou uma paciente para mim, com uma paciente com a mama caída, estudante de medicina, com 22 anos. Jovem, solteira, nunca teve filhos, não quer ter filhos nos próximos 5, 10 anos, pelo menos a perspectiva dela. Essa paciente, ela pode fazer a sua suspensão mamária colocando uma prótese
E ela vai passar um tempo curtindo aquele conjunto, curtindo aquela estética que ela tem, e entrar no seu mercado de trabalho, ter várias experiências com a mama daquele jeito. Por quê? Porque quando a paciente chega com prole constituída, 22 anos, já tive 3 filhos, acontece, tá? 22 anos, 23 filhos, sou casada e não quero ter mais filhos. Beleza, vamos fazer. Porque você não quer ter mais filhos, está com prole constituída, tá tranquila, mas eventualmente você é muito jovem, você pode querer ter filho daqui a alguns anos. Tranquilo, isso não vai impedir, mas a tomada de decisão tem que ser do paciente e com a história que se apresenta para mim. Quando é um paciente no líparo, é um paciente que está com a mama caída, mas tem perspectiva de ter filho nos próximos 2 anos, eu fiz, segura aí, segura um pouquinho, vamos esperar. Mas, doutor, sou estudante, tenho 19 anos, infelizmente minha genética é de mama caída, eu tenho uma vida inteira pela frente, eu não tenho perspectiva de ter filho nos próximos 10 anos. E aí? Eu vou ficar com essa mama caída até ter filho, 2, 3 filhos, casar. Cara, você quer curtir, você quer, essa estética tá te deixando insatisfeita. Você não está se visualizando bacana daquela forma. Então vamos tratar você. E essa questão futura, você trata no futuro, entendeu? Então é basicamente dessa forma que o Agita aborda. Que Mário falou que é muito realidade. Quando a gente está bem consigo mesmo, a gente produz melhor, a gente trabalha melhor, a gente interage melhor com as pessoas. E a gente vê muita gente, vê muito a estética como assim, é só porque ela está querendo seguir o padrão da sociedade. E não é, a gente vê com essa realidade. Eu sou bem contra essa demonização de várias coisas que o povo faz hoje em dia. Eu lembro que, acho que quando eu fui fazer, fiz uma rinoplastia já há 10 anos, foi quando eu comecei minha carreira de modelo. Meu nariz a pontinha era mais de bolinha, e aí minha agência sugeriu que você trabalharia melhor se você fizesse o nariz. Eu falei, tá bom, vou fazer. E eu lembro que eu estava no colégio, estava no 3º ano, e meus professores, assim, isso é um absurdo, você tá fazendo... E achando mais absurdo ainda minha mãe, né, que estava permitindo eu fazer isso. E eu sou super satisfeita, procedimento super tranquilo. Eu não fiz nem com anestesia geral, eu fiz só com anestesia local mesmo. Não aconselho, foi terrível. Qualquer coisa, vocês lá de uma pessoa procura o doutor Adilson, que ele faz nariz referência e com anestesia. Mas mudou muito também a tecnologia. Se eu fosse refazer meu nariz hoje, era outro nariz, eu fiz há 10 anos. Então, isso me ajudou muito, porque eu passei a trabalhar muito melhor, eu realmente comecei a gostar mais do meu rosto, sabe? Não foi uma coisa que mudou muito, foi realmente um detalhe. Eu mostrei pra Mário, foi só uma besteirinha na ponta. Mas que se eu falar pra alguém, sabia que tinha plástica aí. A pessoa já olha, né, e faz assim, e diz, esposa cirurgião plástico deve fazer um monte de coisa. Casa de Ferreira, espeto de pau, porque até hoje estou esperando ele fazer meu Morpheus. Todo mundo só fala no Morpheus agora, né? E eu digo, vamos, Mário, eu faço em tudo, faz em mim. Não, mas o mais importante é você entender realmente o conjunto que está sendo entregue na sua frente. Você não vê o paciente como apenas um cirurgia, o paciente tem uma história, e essa história é muito importante na tomada de decisão que a gente vai ter. Quer dizer, a nossa orientação, a nossa conduta, tudo vai ser compatibilizado com o que a paciente vai contar de história pra gente. E também é importante falar que é o meu slogan do Instagram, né? Sua autoestima é o seu maior combustível. Então, assim, se você não tá bem consigo mesmo, você não produz, você não se relaciona, você não vê o colorir da vida. A gente sabe disso. Às vezes, não, porque eu tô liso, sem dinheiro, eu não tenho... Não, às vezes é você que não tem... A sua autoestima, cara, você... Às vezes tem uma coisa da sua genética, da sua anatomia, que joga você pra baixo. Isso deve ser terrível, rapaz. Deve ser terrível. Então, assim... Ele tá sentindo uma punhalada no coração dele. Porque ele tá pensando, ai meu Deus. Mas é difícil, principalmente quando a gente vê, quando a pessoa não consegue visualizar isso, eu jogo para você na sua mente para você visualizar uma paciente de 17 anos se escondendo a roupa, jogando o ombro para cima porque quer esconder a mama. Isso está causando uma lordose, né? Quer dizer, uma dor nas costas dela, porque ela está escondendo essa mama, ela está fazendo isso. Ela não tira a roupa junto dos amigos dela, ela vai para um acampamento ou vai para uma praia e fica de blusa, e essa paciente ela não interage porque ela não tem segurança, ela não se sente segura. E você se sentir seguro hoje é a coisa mais importante para você conseguir interagir.
porque você só se interage se você se sente seguro para falar. Uma última pergunta que foi feita na nossa caixinha foi referente ao pós-operatório. Fiz lipoaspiração. Quanto tempo posso voltar a ter relação sexual, voltar a ingerir bebida alcoólica e em relação à dor pós o procedimento? Bom, a lipoaspiração em si, só ela, vamos supor que a gente fez essa cirurgia dessa paciente de lipoaspiração, durante os 7 primeiros dias, são dias bem chatos. A paciente vai ficar um pouco edemaciada, o processo inflamatório é intenso, é do curso natural do procedimento. A gente vai passar para o paciente uma série de medicamentos para alívio de dor. Depois desses 7 dias, o paciente já começa uma regressão do inchaço. Então ele começa realmente a ter um alívio, quer dizer, ele vai ficando menos endurecido, ele vai ficando um pouco mais distensível, ele vai se estender melhor, esticar mais os braços, Ela ficar não mais pode trabalhar, tem que ficar em casa. Então, se for trabalho administrativo, consegue, tá? Home office e tal. Eu falo que é o seguinte, o paciente deve tirar uma lipoaspiração de grande monta, que a gente chama de lipoescultura. O paciente deve tirar de 7 a 10 dias para si. Nesses 7 a 10 dias, o paciente vai ficar mais focado em ir nos retornos médicos, se hidratar bastante, mexer essas pernas, fazer uso do anticoagulante e se alimentar bem. Porque esse período é um período mais importante nesse tratamento. Passado os 10 primeiros dias, você já desinflama bem. Então você já vai ter mais autonomia. É o período também que a gente já tira os pontinhos, se for só lipo. É um período também que eu já vou liberar algumas atividades, como uma caminhada leve, o paciente voltar até a dirigir. E você já pode ter já pode interagir com o mundo. Então quer dizer, já pode voltar a trabalhar, dependendo do trabalho, e você já vai sentir parte da sociedade, né? Porque você tem que ir nos primeiros dias, você tem que sair. E a maior frustração do paciente que você tem que explicar você está saudável, você está excelente do ponto de vista bioquímico, e de repente você vai ser uma pessoa que vai precisar sempre de outra para te ajudar. Então a questão de você tem que ter uma rede de apoio muito boa, porque você vai estar dependente de outra pessoa 24 horas nos primeiros dias. Ele vai ter que te ajudar a tomar banho, ele vai ter que te levantar, porque você sente um pouquinho de dor, você está insegura ou você está inseguro, e essa insegurança deixa você mais restrito. E todo esse processo gira em torno de uns 10 dias para poder ter um pouco mais de autonomia. Nas cirurgias maiores, como a abdominoplastia, como a mamoplastia ou associadas, gira em torno de 15 dias isso aí. E ingeste bebida alcoólica depois de 15 dias, então? Não, ingesta de bebida alcoólica após 30 dias. Você lembrar que o paciente é uma esponja. O que significa isso? Se o paciente é uma esponja, qualquer coisa que ele ingerir vai inflamar, vai demaciar. Ah, beleza, eu vou comer um churrasco. Beleza, pode comer, mas sabe que no outro dia vai parecer um baiacu bem cheio, tá? Bem, normal, gente. Você tá com o teu processo, a tua rede de drenagem linfática superficial tá toda comprometida pela lipoaspiração. A drenagem linfática natural, ela tá comprometida. Tanto que você tá pedindo auxílio a um fisioterapeuta para fazer a drenagem linfática em você. Então, o que significa? Significa que você vai ter um monte de líquido sobrenadando lá, você vai estar paradão. Então, se você come alguma coisa que puxa muito água, então você vai inchar. Se você ingerir bebida alcoólica, você vai inchar. Ah, posso beber depois de 10 dias? Pode. O que vai acontecer? No outro dia você vai ficar inchado e demasiado. Entendeu? Relação sexual depende muito da cirurgia. Se for uma lipoaspiração, o paciente estiver bem, tiver com um parceiro que seja um parceiro que consiga compreender a tua situação atual, eu acho que com 15 dias não teria problema se for só lipoaspiração. Por que eu estou falando se for só lipoaspiração? Porque os furinhos da lipoaspiração são mínimos. São furos de 0,5 centímetros, 0,8 centímetros, que depois de uma semana a gente tira os pontos e está fechado, não vai abrir de novo, entendeu? Então você realmente, depois disso, está apto para fazer basicamente tudo da sua vida cotidiana. Show. Está chegando ao fim desse episódio. Antes de tudo, queria agradecer a presença de vocês. Queria deixar agora o espaço para vocês direcionarem ao nosso público, reforçando. A gente hoje falou sobre a importância da cirurgia plástica em devolver
e promover saúde. Se a gente entende que saúde pela OMS é um bem-estar físico, social, mental e psicológico... E a gente falou da estética, a gente nem falou das cirurgias plásticas e reconstrução. Exatamente. Que são as cirurgias que devolvem mais autonomia ao paciente, mais qualidade de vida, porque é um paciente que passou por uma doença que realmente afligiu muito, como câncer de mama, e realmente a cirurgia plástica é fundamental nesse processo. Grande queimado também, exatamente. Né, que teve... Deixa o espaço aí, Lala, primeiro, agradecendo aí a sua presença e, claro, contribuição. Agradeço, Luiz, professor muito querido e hoje em dia um colega. Então, deixo aqui a importância desse podcast, não para a gente vender uma cirurgia plástica ou vender uma cirurgia estética, mas realmente como autocuidado. Eu vou citar um exemplo também, quando eu estava preparando para o concurso de Miss, né, que eu via muitos comentários na internet, o pessoal dizendo, tem que ajeitar o nariz, tem que fazer tal coisa, devia fazer uma plástica e não sei o quê. Eu não deixei com que isso me afetasse, porque eu realmente me aceito do jeito que eu sou. Eu sei que eu sou muito alta, eu sei que eu tenho um quadril largo, eu sei que eu tenho um cabelo que nem é liso nem cacheado, então eu me aceito do jeito que eu sou. Eu não tento mudar aquilo, porque isso não me incomoda. E se me incomodasse, eu mudaria sem problema algum. Então eu acho que é isso que todo mundo tem que ter em mente. Então eu nunca deixei me contaminar com isso, e eu sempre pensava assim, por que eu vou deixar uma pessoa que nem me conhece, nem sabe quem eu sou, opinar na minha vida numa coisa que é tão séria pra mim, sabe? Então eu não segui esse padrão que todo mundo, quando vai concorrer num concurso de Miss, coloca lente nos dentes, mega hair, unha, faz plástica, faz lipo, faz mama. Lala, então quer dizer que você está condenando isso? Não estou. Se faz sentido para você, faça. Se isso vai lhe fazer bem, faça. Para mim, eu estou feliz do jeito que eu estou agora. Então, eu acho que é isso que todo mundo tem que ter essa consciência, sabe? Não é questão de um padrão em si, é a questão do padrão que você estabeleceu para si mesmo. Hoje em dia, inclusive, a gente tem misses que são modelos plus size, porque o mundo tenta cada vez mais tirar isso do padrão. E é uma hipocrisia, porque uma hora a gente está sempre vendendo aquela mesma coisa e outra hora a gente vem com essa vertente de se aceitar. E eu acho isso muito importante, né? Então tem muita gente que fala isso, você tem que se aceitar, você tem que fazer o que é, mas ao mesmo tempo vê uma modelo, uma Miss, e tá ali criticando, dizendo que ela tem que estar daquele e daquele jeito, porque ela vai concorrer a um concurso internacional e ela precisa estar daquela forma. Então, eu acho que é muito importante você se aceitar, você se entender, e claro, se você tiver alguma insatisfação com você mesmo, procura um profissional, alguém que vai realmente indicar um procedimento correto para você e não apenas alguém que está só visando o lucro. Então, muito obrigada e deixo a palavra aqui para o meu marido. Então, eu agradeço, Luiz, pela oportunidade, um papo bem bacana. Falando que a cirurgia plástica, a gente está falando só de um pedacinho dela, que a gente só falou basicamente de estética, né? A gente não falou da reconstrução dos grandes queimados, então que realmente é um caso de saúde de verdade. Mas por que eu estou falando de verdade? Porque o paciente de estética, se ele se aceitar do jeito que ele é, se não causar mal para ele, perfeito. Então ele pode ter a sua característica personalizada e aquilo ser uma vantagem para ele em qualquer cenário. Mas do ponto de vista de estético, a cirurgia plástica ela é um bem à sociedade, porque a partir do momento que você se sente seguro, você produz, você se relaciona, você se sente melhor e você vai ser uma pessoa melhor. Não porque fez a plástica, porque você estar melhor consigo mesmo. Essa é a pegada. Você se sentir bem consigo mesmo, ter um autocuidado, não é ser banal, é você se autocuidar. A cirurgia plástica é uma parte desse processo. Por isso que a cirurgia plástica, hoje, os cirurgiões plásticos, hoje, na sua grande maioria, não dissociam a atividade física, uma boa nutrição, da cirurgia plástica. Não é porque a gente não quer ter complicação, não. É porque a gente vê que a cirurgia plástica faz parte de um processo onde você quer se melhorar. Eu falo que eu sou um facilitador, Luiz. Eu tiro você do nível 0 e coloco você no nível 8. Mas você quer chegar no nível 14. O resto é com você. Ou você está no nível 3, um nível 5, já está indo para academia, já está treinando, e você quer chegar no nível 10, e eu consigo te colocar no nível 8. E isso quer dizer o seguinte, eu estou facilitando etapas. A gente fala isso muito para ali para o HD. Eu estou eliminando uns 3 anos de academia pesada que você está fazendo lá.
e nesse auxílio. Mas muitas vezes o paciente, imagina só, uma mulher que sempre foi magrinha, teve filhos, nesses filhos ela engordou 20 quilos, a paciente está com 5 centímetros de diástase, aí ela está com aquela pochetinha, aquela barriguinha pendurada, essa mulher vai morrer na academia e não melhora. Entendeu? A cirurgia, e ela não se reconhece, ela pega uma calça e coloca toda aquela pochetinha para dentro da calça, e e quando ela dorme em casa e quer namorar com o marido dela, ela apaga a luz, e o marido não olha para ela. Isso é relato de uma série de pacientes que a gente vê no consultório, não foi uma, nem duas, nem 10, uma série de pacientes que se escondem porque elas não amam o seu corpo. Então, se a pessoa se olha no espelho e não está se amando, tem alguma coisa errada. Ou você vai quebrar o espelho, ou você vai querer fazer alguma coisa. E nesse processo de autocuidado, a cirurgia plástica ela é mais um instrumento. E um instrumento seguro, um instrumento eficaz e que eu amo fazer. Show de bola. Gente, esse episódio, não esqueça, vai estar completo no YouTube e no Spotify. Primeiro, não esquece de qualificar a gente como 5 estrelinhas lá no Spotify. Não deixe de curtir, compartilhar para todo mundo. Isso é conhecimento e conhecimento salva. Não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes, no YouTube, no Spotify. Estamos no TikTok também, de Médico para Paciente. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, @drluissevero.neurocirurgia, Lala C. Guedes e DR Mário Medeiros, CP. Não deixe de acompanhar e, em breve, episódio completo. Forte abraço a todos e até mais.